Em decisão unânime, STF torna réus os 7 acusados de formar o núcleo das fake news para ajudar a tentativa de golpe de Estado no país. Queda do ex-ministro da Previdência Carlos Lupe racha o PDT porque deputados decidem deixar base do governo e senadores dizem que vão continuar. Comissão do Senado convida o novo ministro para explicar por que não impediu os descontos ilegais nas pensões e aposentadorias. Em ano de desaceleração mundial, o Brasil subiu 5 posições no Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU. Homem morre prensado pelas portas do vagão de um trem no metrô de São Paulo. Rússia troca mais de 400 prisioneiros de guerra com a Ucrânia. Ministro israelense diz que a faixa de Gaza será completamente destruída. E o Rio de Janeiro passa a fazer parte das cidades onde clínicas e hospitais podem utilizar a terapia do riso como auxiliar no tratamento de várias doenças. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O grupo acusado de espalhar fake news para ajudar um golpe de Estado no Brasil passou a responder inquérito. Segundo o Supremo Tribunal Federal, 5 militares, um policial federal e o ex-presidente do Instituto Voto Legal, acusados de espalhar mentiras sobre as urnas eletrônicas, agora também são réus do esquema. A primeira turma do STF retomou nesta terça-feira a análise da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra mais 7 investigados pela tentativa de golpe de Estado em 2022. Os acusados fazem parte do chamado Núcleo 4, grupo apontado como responsável por incentivar a adesão de militares à trama golpista e por promover ataques contra membros das Forças Armadas que se recusaram a participar do esquema. A nova etapa do processo ocorre após o STF já ter aceitado denúncias contra integrantes dos núcleos 1 e 2, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que passou a condição de réu em março por decisão unânime dos ministros. No total, 14 pessoas já respondem a ações penais no Supremo. A acusação formal contra eles foi protocolada pela PGR em fevereiro e inclui os crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, participação em organização criminosa armada, além de dano qualificado e destruição de patrimônio público tombado. Segundo a PGR, o grupo teria atuado na disseminação de desinformação sobre o processo eleitoral e na propagação de ataques virtuais a autoridades e instituições. Durante a sessão desta terça-feira, os ministros analisaram se há elementos suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a abertura de ações penais contra os envolvidos. Os ministros analisaram questões preliminares levantadas pelas defesas, como possíveis nulidades nas provas, alegações de suspeição do relator Alexandre de Moraes e questionamentos sobre os termos da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens à presidência. O ministro Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam integralmente o relator, tornando réus os 7 acusados: Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército, Ângelo Martins de Nicole, major da reserva do Exército, Carlos César Moreson Rocha, ex-presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército e ex-servidor da ABIN, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo Bormevê, policial federal e ex-servidor da ABIN, e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército. Todos considerados como parte do núcleo de desinformação. Segundo a PGR, os 7 integravam uma estrutura voltada à realização de operações estratégicas de desinformação com o objetivo de desacreditar o sistema eleitoral e atacar instituições públicas e autoridades. A atuação do grupo seria parte de um plano coordenado para manter apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro mobilizados contra o resultado das eleições de 2022.
Um dos pontos destacados da denúncia é o suposto uso da ABIN como centro informal de contra-inteligência. De acordo com os investigadores, esse aparato teria sido utilizado para criar e difundir conteúdos falsos, realizar monitoramentos ilegais de autoridades públicas e fomentar ações virtuais contra o funcionamento das instituições democráticas. Além das ações de desinformação, os acusados também são responsabilizados por ameaças e ataques direcionados a autoridades militares que se opuseram à tentativa de golpe. Entre os alvos estariam o então comandante do Exército, General Marco Antônio Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, ambos contrários à adesão das Forças Armadas ao movimento golpista. O Supremo ainda vai julgar se torna réus mais 13 acusados de participar da suposta trama golpista. A primeira análise dos ministros do STF está prevista para o dia 20 deste mês. Um homem de 35 anos morreu nesta terça-feira após ficar preso entre as portas e o vão do metrô na estação Campo Limpo da linha Lilás, na zona sul de São Paulo. Em nota, a empresa Via Mobilidade, que administra a linha, lamentou a morte do passageiro. Foi divulgado um vídeo que mostra a estação no momento do acidente e, aparentemente, o embarque ocorreu de forma normal, sem nenhuma movimentação que demonstrasse empurra-empurra. Mas assim que o trem deixou a estação, os usuários que ficaram na plataforma se assustaram e se afastaram das portas. Um dos passageiros que testemunhou o acidente disse em entrevista a uma emissora de TV que, estando à porta do trem, fechou quanto à porta do desembarque, com o rapaz ficando preso entre o trem e o vão do metrô. No relato, a testemunha disse também que o trem passou por cima da vítima e as pessoas começaram a gritar e chorar de desespero. Segundo a Via Mobilidade, mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno tentou entrar no trem e acabou ficando preso entre as portas. Neste momento, todos os esforços da concessionária foram concentrados para a identificação da vítima, que não portava documentos, e de seus familiares para prestar o suporte necessário. O homem era promotor de vendas e deixou 3 filhos. De acordo com o boletim de ocorrência, um agente de segurança da Via Mobilidade afirmou que por volta das 8h10 da manhã, ouviu barulhos vindos da plataforma e que um passageiro não identificado teria gritado "tiro, tiro". Ele e os outros seguranças foram ao local e viram a vítima caída nos trilhos, já sem os sinais vitais. Durante toda a manhã, a circulação dos trens sofreram lentidão e maior tempo de parada entre as estações. A informação era de que a operação tinha sido afetada pela presença de pessoa na via nas proximidades da estação Campo Limpo. A companhia reforçou a importância de os passageiros respeitarem os limites das plataformas, demarcados por faixas amarelas, inclusive nas estações com portas automáticas, e seguirem os avisos sonoros e visuais. O Ministério Público de São Paulo e a Via Mobilidade fecharam, em 2023, um acordo de R$ 786 milhões para que a concessionária não fosse processada pelas recorrentes falhas nas linhas 8 Diamante e 9, Esmeralda dos trens. Entre as obrigações estão a de construir escolas e melhorias em estações. A promotoria destacou 8 problemas ocorridos desde março de 2023, como 6 descarrilamentos e uma colisão de um trem da linha 8 Diamante na estação Júlio Prestes, na região central da capital paulista. Punir fisicamente as crianças pode provocar resultados negativos, incluindo problemas de saúde, menor desempenho escolar e prejuízo no desenvolvimento socioemocional. As conclusões foram publicadas em um artigo de uma revista científica sobre comportamento humano.
Em 2006, o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, pediu a proibição do castigo corporal, atos de força física para aplicar dor, como palmadas, sacudidelas e palmadas em crianças. Até o momento, 65 países em todo o mundo instituíram proibições totais ou parciais da prática. Todos os dias, uma média de 196 casos de violência física contra criança e adolescentes de 0 a 19 anos de idade são notificadas nas unidades de saúde do Brasil ao longo de 2023. Além disso, cerca de 80% das agressões contra crianças de até 14 anos acontece dentro de suas próprias casas. Um grupo de pesquisadores analisou 195 estudos relacionados a castigos corporais publicados entre 2002 e 2024. Foram cobertos 92 países de baixa e média renda e 19 resultados relativos a relacionamentos entre pais e filhos, saúde mental e física, comportamento violento, atitudes em relação à violência, uso de substâncias, função cognitiva, habilidades socioemocionais, sono, habilidades motoras e probabilidade de ser um trabalhador infantil. Eles descobriram que o castigo físico estava associado às consequências negativas em 16 dos 19 resultados como piores relacionamentos entre pais e filhos, ser vítima de violência, cometer violência, aprovar violência, problemas de saúde física, problemas de saúde mental, entre outros. O autor principal, Jorge Quartas, professor assistente de Psicologia Aplicada na Escola de Cultura, Educação e Desenvolvimento Humano Standard da Universidade de Nova York, declarou que alguns acadêmicos sugeriram que o castigo físico pode ter efeitos diferentes em países onde é mais prevalente ou socialmente normativo. Uma perspectiva conhecida como hipótese da normativa cultural, mas a falta de dados de países de baixa e média renda prejudicou o entendimento do equilíbrio entre os danos universais e específicos do contexto do castigo físico durante a infância. A consistência e a força dessas descobertas sugere que o castigo físico é universalmente prejudicial a crianças e adolescentes. Segundo Quartas, no futuro, mais pesquisas serão necessárias para identificar estratégias eficazes para prevenir o castigo físico em escala global, para garantir que as crianças sejam protegidas de todas as formas de violência para apoiar o desenvolvimento saudável de todas elas. Um grupo de famílias vai lançar amanhã a proposta de um pacto entre os pais para que adiem o contato das crianças e adolescentes com os celulares e as redes sociais. O movimento Desconecta propõe aos pais que assinem um acordo coletivo para adiar a entrega do primeiro smartphone aos filhos até os 14 anos e liberem o acesso às redes sociais aos 16. Especialistas defendem que essas são as idades mínimas para adolescentes conseguirem fazer um uso mais seguro e consciente dessas ferramentas. O grupo surgiu em abril do ano passado, a partir de uma iniciativa de pais e mães de um colégio particular no Alto de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Eles buscavam meios de conscientizar a comunidade sobre os riscos do uso precoce de celulares e redes sociais pelas crianças. Frente a isso, resolveram propor um movimento para os pais do colégio. Firmaram um compromisso coletivo para que todos adiassem o contato dos filhos com essas ferramentas. O movimento se baseia em inúmeras evidências de pesquisas que ganharam força nos últimos anos sobre os danos a crianças e adolescentes do smartphone e das redes sociais. Há prejuízos de aprendizagem, concentração, foco, alertados por relatórios recentes da Unesco, a Agência da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. O uso também pode causar graves consequências à saúde mental, como o aumento do vício, ansiedade, depressão, automutilação e suicídios, evidenciando em dezenas de estudos. O Desconecta foi inspirado em movimentos com propostas semelhantes de outros países, como o Wait Until Wait, espere até o 8º ano, para dar o celular à série escolar dos 14 anos de idade, grupo dos Estados Unidos com mais de 50 mil famílias, e o smartphone Free Childhood, que corresponde à infância livre de celular, organização da Inglaterra com mais de 60 mil pais e mães. O grupo cita como fonte especialmente o psicólogo americano Jonathan Reid, autor do best-seller A Geração Ansiosa, que trata do colapso da saúde mental entre crianças e jovens no mundo. No Brasil, já há levantamento que aponta, pela primeira vez, que registros de ansiedade na infância e na adolescência superaram os de adultos.
Os pais interessados podem acessar o documento e assinar o pacto na plataforma movimentodesconecta.com.br. E a seguir, queda do ex-ministro da Previdência Carlos Lupe racha o PDT, porque deputados decidem deixar base do governo e senadores dizem que vão continuar. Uma comissão do Senado convida o novo ministro para explicar por que não impediu os descontos ilegais nas pensões e aposentadorias. O novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, disse que o ressarcimento a aposentados e pensionistas vítimas de descontos indevidos será feito na conta do beneficiário. O ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, deve prestar esclarecimento sobre o escândalo dos descontos indevidos que favoreceu as associações. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado aprovou 2 requerimentos que convidam o novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, a prestar informações sobre o escândalo dos descontos indevidos dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social. Um dos requerimentos é de autoria do senador Sérgio Moro, do União do Paraná. Segundo o parlamentar Volney Queiroz, deve esclarecer a conduta diante do escândalo, explicar a ausência de ações quando as fraudes foram reveladas e pontuar as atividades dele no desenrolar da crise quando ainda era o número 2 da Previdência Social. O ministério era chefiado pelo ex-ministro Carlos Lupe até semana passada. O outro requerimento é de autoria do senador Irã Gonçalves, do PP, de Roraima, que pontua que Volney Queiroz deve explicar as políticas que vão ser adotadas pela Previdência Social na nova gestão. Sem citar o escândalo do INSS, o presidente da comissão diz que quer esclarecimentos do ministro sobre práticas que privilegiam a eficácia, a transparência e a responsabilidade fiscal no INSS. O presidente do INSS, Gilberto Walter Júnior, diz que o plano de ressarcimento está em fase final e deve ser entregue até a próxima semana. A estimativa é que cerca de mais de 4 milhões de beneficiários tenham sido atingidos por descontos indevidos, com prejuízo de quase 6,5 bilhões entre os anos de 2019 a 2024. Parte desses descontos foram durante a gestão de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro assinou uma medida provisória que determinava que os descontos nas folhas de pagamento deveriam ser revalidados todos os anos. O prazo, no entanto, foi adiado 2 vezes depois de lobby de associações que se beneficiaram com os descontos. A obrigação de revalidação foi extinta em 2022. O ministro Haroldo Cedrais, do Tribunal de Contas da União, incluiu por conta própria e a revelia da área técnica da Corte um dispositivo em acordão de 2024 que facilitou a revalidação de autorizações para descontos associativos em aposentadorias e pensões mesmo para entidades investigadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. A norma aprovada em junho daquele ano permitiu substituir formas mais seguras de verificação da vontade do beneficiário, como biometria e assinatura eletrônica, por documentos enviados diretamente pelas associações como termos de filiação e de autorização junto à cópia de identidade. O mecanismo abriu brecha para a manutenção de autorizações possivelmente falsas e forjadas. Os descontos associativos estão previstos na legislação desde 1991, mas cresceram após flexibilizações aprovadas pelo Congresso. A medida provisória de 2019 havia previsto revalidação anual das autorizações, mas alterações feitas durante a tramitação aumentaram o prazo para 3 anos. As investigações apontam que entidades sindicais cadastravam beneficiários sem autorização para descontar mensalidades, com envolvimento de servidores que recebiam propina para liberar os dados. O presidente do INSS diz que o governo irá cobrar o ressarcimento das empresas envolvidas nos descontos indevidos,
mas acrescentou que caso os recursos sejam insuficientes ou estejam disponíveis, a administração pública poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento. Gilberto Wauler, presidente do INSS, vem sofrendo cobranças e agilidade para fazer o pagamento que ainda não começou. E em Minas Gerais, hoje também foi dia de operação da Polícia Federal contra um grupo suspeito de fraudar benefícios do INSS e causar prejuízos de 11 milhões de reais aos cofres públicos. As investigações da Polícia Federal descobriram que o grupo suspeito de fraudar benefícios criava pessoas fictícias, falsificava certidões de nascimento, documentos de identidade e também comprovantes de residência. O órgão identificou que 10 idosos se passaram por 40 pessoas fictícias e os criminosos receberam valores indevidos durante 20 anos. A terceira vara criminal de Justiça Federal de Belo Horizonte solicitou 3 mandados de prisão preventiva e 8 mandados de busca e apreensão para a capital mineira e para os municípios de Contagem e Betim. De acordo com a PF, a operação ainda evitou um prejuízo adicional superior a mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos e os integrantes do grupo poderão responder pelos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa. A operação da PF recebeu o nome de egrégora e não tem vínculo com outra operação que envolveu famílias de servidores que atuavam na cúpula do INSS. A Federação Brasileira dos Bancos decidiu hoje que vai participar da força-tarefa que apura fraudes em créditos consignados a aposentados e pensionistas. Mais de 100 empresas que cometeram irregularidades foram banidas do sistema, mas existem denúncias de novas irregularidades. Para esta nova frente, o governo decidiu adotar um discurso de cobrança para que as instituições financeiras devolvam o dinheiro a quem foi lesado. A ordem é cobrar agilidade e colaboração dos bancos nas apurações. A nomeação de Volney Queiroz como ministro da Previdência Social sem uma consulta à bancada do Partido Democrático Trabalhista gerou desconforto com o governo. O rompimento foi oficializado 4 dias após Carlos Lupe pedir demissão em meio a uma investigação sobre fraudes. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados decidiu abandonar a base do governo do presidente Lula com seus 17 deputados federais, depois de o então ministro da Previdência, Carlos Lupe, pedir demissão após a fraude descoberta em descontos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O líder do partido, o deputado Mauro Henninger, de Minas Gerais, diz que o PDT não irá para a oposição, mas ficará como independente na Câmara. O parlamentar acrescentou que a decisão não é uma retaliação pela saída de Carlos Lupe, mas que o caso da fraude do INSS foi a gota d'água que faltava para a legenda sair do governo. A ruptura ocorre no momento que o partido avalia lançar uma nova candidatura presidencial em 2026. O ex-presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que ficou em 4º lugar na eleição de 2022, já articula uma frente de oposição ao Partido dos Trabalhadores em nível estadual e apoiou publicamente o afastamento de sua legenda do governo Lula. A legenda integrava a base aliada desde o início do 3º mandato do presidente Lula em 2023. A saída do PDT da base governista representa mais um desafio para o governo Lula, que já enfrenta dificuldades para manter alianças estáveis no Congresso. A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, diz que seguirá dialogando com o partido para tentar reverter a decisão. Nos bastidores parlamentares do PDT, ressaltaram que a mudança não implica, por hora, a entrega de cargos indicados pela sigla no governo federal, incluindo postos no Ministério da Previdência. A bancada do PDT no Senado, com apenas 3 integrantes, anunciou que permanecerá na base do governo Lula.
A bancada do Senado disse respeita a oposição da bancada na Câmara dos Deputados, embora tenha um posicionamento diferente, mas o partido segue unido em defesa dos ideais trabalhistas. O dia foi morno no mercado financeiro. Os operadores esperam o anúncio da nova taxa de juros da economia previsto para amanhã e não ouviram grandes bravatas na batalha das tarifas. Por isso, o dólar subiu hoje 0,37% para R$ 5,71. E a Bolsa de Valores, mais uma vez, não se mexeu, aos 133.516 pontos. A Prefeitura do Rio de Janeiro está usando um novo dispositivo para identificar os alunos que podem abandonar a escola ou repetir de ano e, assim, comunicar os pais. E você vai ver daqui a pouco. Em ano de desaceleração mundial, o Brasil subiu 5 posições no Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU. E ministro israelense diz que a faixa de Gaza será completamente destruída. Estamos de volta, não rodamos uma reportagem que anunciei no bloco anterior, perdão pela nossa falha, mas agora sim você vai ver que a Prefeitura do Rio de Janeiro está usando um novo dispositivo para identificar os alunos que podem abandonar a escola ou repetir de ano e assim comunicar os pais. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem usado uma ferramenta tecnológica para identificar alunos com maior risco de abandono escolar. O secretário de Educação, Renan Ferreirinha, diz que o Preditor, nome do programa, ajuda a antecipar situações para que as instituições de ensino consigam agir de forma rápida e eficaz. O projeto teve início na Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, que envolve 450 mil alunos do Ensino Fundamental 2. A entidade desenvolveu a ferramenta para identificar de forma precoce os 5 mil estudantes da rede que tinham mais probabilidade de abandonar a escola ou ser reprovado no fim do ano. O primeiro balanço, que saiu no mês passado, indicou que o índice de reprovação caiu de 2,7% para 2%. O projeto está sendo ampliado para outras turmas e, além disso, está em desenvolvimento um protocolo de ações que, com base em dados do histórico dos estudantes, será criada uma espécie de guia com orientações para os professores de como agir com cada aluno. Cientistas calculam que o Preditor deve ter pelo menos 94% de precisão. Eles acreditam que essa ferramenta é um bom exemplo de como ter acesso a informações públicas, mantendo a privacidade dos participantes da amostra, pode ser útil na definição de políticas públicas e diagnósticos que levam em conta fatores sociais e demográficos. A ONU divulgou hoje o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a renda, a educação e a saúde de uma população. No ano passado, enquanto o mundo regrediu, a situação deu uma pequena melhorada no Brasil, mas dependendo do tipo de avaliação, piorou. O Brasil subiu em 5 posições no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com o relatório mais recente divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Com base nos dados de 2023, o país passou da posição 89 para 84, colocando o Brasil entre 193 nações avaliadas, refletindo avanços principalmente na renda nacional per capita e na recuperação da expectativa de vida após os impactos da pandemia. O IDH considera 3 pilares principais para classificar o progresso dos países: saúde, educação e renda. Apesar da melhora na posição geral, o Brasil ainda enfrenta desafios importantes, especialmente no campo educacional. O tempo médio de escolaridade da população continua abaixo da média observada entre os países considerados de alto desenvolvimento. O desempenho brasileiro no ranking superou a média global do IDH, que é de 0,5
1,739, mas ainda está longe de alcançar o grupo dos países com desenvolvimento humano muito alto, liderado por nações como Suíça, Noruega e Irlanda. No contexto regional, o Brasil figura em posição intermediária na América Latina e Caribe, atrás de países como Chile, Uruguai e Argentina, mas à frente de Bolívia, Paraguai e Venezuela. No entanto, quando as desigualdades sociais internas são levadas em consideração, como as disparidades no acesso à saúde, educação e renda, o cenário muda drasticamente. O mesmo relatório aponta que, com o ajuste para a desigualdade, o IDH do Brasil cai 24% e o país despenca 21 posições no ranking. Entre os países classificados como de alto desenvolvimento humano, apenas África do Sul e Botsuana apresentam resultados piores após esses ajustes. As disparidades são evidentes. O 1% mais rico da população brasileira concentra 21% de toda a renda nacional, uma realidade muito distante da de países como a Islândia, onde essa fatia representa apenas 8%. O relatório destaca que, para garantir um desenvolvimento realmente sustentável e incluso, o país precisa enfrentar com prioridade suas desigualdades históricas, ampliando o acesso a serviços básicos e promovendo políticas públicas que atendam a todos os segmentos da população. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o regime de urgência para a votação do projeto que aumenta o número de deputados federais no Brasil. A medida prevê a criação de mais 18 vagas, o que aumentaria o número de parlamentares para 531. Seriam abertas 4 vagas a mais para os estados do Pará e Santa Catarina, 2 para Amazonas, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, e 1 para Goiás, Ceará, Minas Gerais e Paraná. Se aprovado, o aumento do número de deputados custará 64,5 milhões de reais aos cofres públicos. O avião que está levando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comitiva decolou agora há pouco. O destino inicial da viagem é a Rússia, onde Lula acompanhará uma cerimônia sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está indo a uma viagem internacional com destino à Rússia e à China. A agenda inclui encontros com presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping e abrange temas de geopolítica internacional, comércio e relações multilaterais. A passagem pelos 2 países ocorre em meio a tensões globais, como a guerra entre Rússia e Ucrânia e os desdobramentos da disputa tarifária entre China e Estados Unidos. Na Rússia, o presidente brasileiro participa das celebrações pelos 80 anos do Dia da Vitória, data que marca o triunfo soviético sobre as forças nazistas na Segunda Guerra Mundial. A cerimônia está marcada para a próxima sexta-feira e contará com a presença de chefes de Estado convidados por Putin, entre eles Lula. Durante a sua permanência em solo russo, entre quinta-feira e sábado, o presidente brasileiro deverá abordar diretamente com Vladimir Putin a guerra em curso entre Rússia e Ucrânia, que já ultrapassa os 3 anos de duração. Em declaração recente feita durante visita ao Vietnã, Lula afirmou que pretende levantar o tema da paz em todos os fóruns internacionais dos quais participar durante a sua viagem pela Ásia e Europa. A agenda bilateral entre Brasil e Rússia também incluirá discussões sobre o BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que neste ano é presidido pelo Brasil. Além disso, o país também lidera, por meio da ex-presidente Dilma Rousseff, o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, que deve fortalecer a posição brasileira nas articulações do bloco. Na semana seguinte, Lula segue para a China, onde participará da 4ª reunião ministerial do Fórum China-CELAC, que reúne países da América Latina e do Caribe. O encontro ocorre em um momento de crescente tensão comercial entre China e Estados Unidos. O governo chinês tem respondido com medidas equivalentes às sanções e tarifas impostas pelos norte-americanos, intensificando uma guerra econômica que afeta o equilíbrio de todo o mundo. A situação deve ser pano de fundo para discussões entre Lula e Xi Jinping, especialmente no que diz respeito à relação do país asiático com a América Latina. Além dos temas ligados ao comércio internacional, os líderes devem tratar também da atuação conjunta no BRICS, com foco nas estratégias do novo Banco de Desenvolvimento, do qual a China é membro influente.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou a troca de 410 prisioneiros de guerra com a Ucrânia. A ação foi feita antes do início do cessar-fogo de 3 dias declarado por Putin. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 205 militares russos foram devolvidos no território controlado pelo regime de Kiev. Outros 205 prisioneiros de guerra das Forças Armadas ucranianas foram entregues em troca. Apesar da negociação, os ataques continuam. Uma ofensiva com mais de 100 drones fez com que aeroportos russos fossem fechados nesta terça-feira. A Rússia defendeu sua área e repeliu 2 drones ucranianos que estavam na direção de Moscou. Meios de comunicação russos apontaram fotos dos possíveis destroços de um desses drones. Essa troca foi feita 3 dias antes da trégua que acontecerá entre os dias 8 e 10 de maio, em comemoração aos 80 anos da vitória da antiga União Soviética sobre a Alemanha. Por sua vez, o presidente Volodymyr Zelensky chamou o breve cessar-fogo de tentativa de manipulação e que não vai interromper o conflito, mesmo que temporariamente. O ministro das Finanças de Israel afirmou nesta terça-feira que a faixa de Gaza será totalmente destruída e a população será deslocada para outros países. Quase 2 milhões de palestinos foram deslocados e mais de 51 mil foram mortos desde o início da guerra entre Israel e o grupo palestino radical Hamas em outubro de 2023. Grupos de direitos humanos dizem que deslocar pessoas à força é um crime de guerra em potencial e um crime contra a humanidade. Esse último corresponde a violações graves cometidas como parte de um ataque em larga escala contra qualquer população civil, incluindo a deportação, segundo o Tribunal Penal Internacional em Haia, Egito e Jordânia. Se recusam a aceitar o êxodo da população de Gaza para os seus territórios, já que a permissão atestaria cumplicidade com o crime de limpeza étnica. Por sua vez, a Corte Internacional de Justiça das Nações Unidas analisa acusações de genocídio contra Israel. No ano passado, o tribunal ordenou que o governo israelense tomasse todas as medidas para prevenir e punir incitações de genocídio, além de demandar que Tel Aviv permita o fornecimento irrestrito de ajuda humanitária ao enclave palestino através da fronteira com o Egito. O plano de Israel para a conquista da totalidade do território palestino inclui o controle da distribuição de suprimentos a civis por meio de empresas privadas americanas. Ainda nesta terça-feira, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários também condenou o plano de Israel para desmontar o sistema de ajuda humanitária a Gaza. Para o grupo Hamas, seria necessário que Israel interrompesse o bloqueio humanitário no enclave e acabasse com a guerra da fome antes de qualquer tipo de conversa sobre o fim do conflito. O Hamas afirmou nesta terça-feira que não faz sentido iniciar negociações com Israel para uma trégua em Gaza e apresentou um apelo à comunidade internacional para interromper guerra da fome, um dia após o anúncio israelense de um plano de conquista do território palestino. De acordo com o diário Israel Hayom, o gabinete também aprovou um aumento gradual da pressão militar sobre o enclave, além do esforço junto ao Hamas para aceitar um cessar-fogo. Após uma inesperada derrota na primeira rodada de votação, o conservador Friedrich Merz foi eleito novo chefe de governo da Alemanha. Friedrich Merz se tornou chanceler após uma reviravolta. O CDU, partido liderado por ele, foi o vencedor nas eleições gerais do país europeu realizadas em fevereiro de forma antecipada, após o governo do ex-chanceler Olaf Scholz desmoronar. Porém, apesar da vitória no pleito, o CDU não conquistou o número de votos suficientes para formar maioria no parlamento alemão. Desde então, Merz vinha costurando alianças e havia o temor de uma parceria com a AfD, sigla da extrema-direita, que teve desempenho recorde no último pleito. Mas o novo chanceler descartou a chance de uma aliança com a AfD e anunciou a coalizão com o SPD. O cenário parecia claro para a eleição de Merz, que dependia apenas da votação do parlamento para aprovar seu nome como novo chanceler. No entanto, 18 deputados social-democratas se rebelaram e votaram contra a indicação do nome do novo chefe do governo. Às pressas, o CDU decidiu pedir uma segunda votação, que é permitido pela legislação do país europeu. Friedrich Merz conseguiu se eleger no segundo turno e se tornou o primeiro chanceler que não conseguiu ser eleito na primeira votação do parlamento pós-Segunda Guerra Mundial.
E a seguir, depois de apenas 6 meses no Cruzeiro, o atacante Dudu fecha contrato com o rival Atlético Mineiro. E o Rio de Janeiro passa a fazer parte das cidades onde clínicas e hospitais podem utilizar a terapia do riso como auxiliar no tratamento de várias doenças. O número de adultos analfabetos no país chegou a quase 10 milhões. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, de cada 5 cidades brasileiras, uma não oferece educação básica para adultos que não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Brasil vive um cenário de estagnação no combate ao analfabetismo. O país tem mais de 10 milhões de pessoas nessa condição. O número representa pelo menos 1/3 da população, com idade entre 15 a 64 anos. Mais da metade não teve a oportunidade de concluir a educação básica. De acordo com o censo escolar, o número de matrículas na modalidade do EJA, o Programa de Educação para Jovens e Adultos, atingiu o menor patamar no ano passado. Passa de pouco mais de 2 milhões. A oferta de turmas é obrigatória, mas o esvaziamento da modalidade em estados e municípios é denunciado frequentemente por alunos e professores. O programa também é ofertado em poucas redes de ensino, o que dificulta ainda mais o acesso à educação para a população necessitada. O número de vagas e a extinção do programa nos municípios diminuíram. Os estados com a menor oferta são o Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Juntos, somam quase 2 milhões de analfabetos, representando mais de 1/5 de toda a população em condições de analfabetismo no país. Segundo os especialistas, esse crescimento é reflexo da dificuldade das escolas em lidar com alunos com problema de aprendizagem e indisciplina. Além disso, o EJA não é uma prioridade na agenda educacional da maioria dos municípios brasileiros. O número de casos e mortes por leptospirose dobrou no Rio Grande do Sul. A doença aumentou desde o ano passado, após a maior enchente registrada no estado, que prejudicou a vida de milhões de pessoas. Uma das maiores tragédias registradas no Rio Grande do Sul foi a enchente que assolou o estado no ano passado. Diversas cidades foram alagadas e milhões de pessoas ficaram desabrigadas ou ilhadas. Mas outra ameaça rondou as vítimas da tragédia, a leptospirose. Segundo a Secretaria de Saúde no Rio Grande do Sul, o número de casos da doença, considerada a marca registrada de desastres climáticos, disparou 170% em relação ao ano anterior. Os casos saltaram de 480 para mais de 1.000, além do registro de mais de 50 vítimas fatais. A maior parte das cidades atingidas foi de regiões metropolitanas e pelo menos 200 municípios também foram afetados. A leptospirose é causada por uma bactéria transmitida pelo contato com a água ou solo contaminado pela urina de animais infectados. Os sintomas são comuns e podem ser confundidos com outras doenças como dengue, febre amarela e gripe, o que dificulta o diagnóstico. Os sintomas são febre, dor de cabeça, náusea, vômito e, nos casos mais graves, a pele e olhos da pessoa infectada ficam amarelados. Os especialistas recomendam um tratamento imediato após a suspeita de contaminação, devido aos testes limitados e à alta probabilidade do falso negativo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a leptospirose é uma doença negligenciada, apesar de registrar por ano mais de 1 milhão de casos e 60 mil mortes em todo o planeta. O cenário, no entanto, está prestes a piorar, devido à mudança climática e o aumento de desastres. O atacante Dudu, ex-Palmeiras e agora ex-Cruzeiro, está de clube novo. Dessa vez, ele vai defender o rival Atlético de Minas Gerais.
Eduardo Pereira Rodrigues, ou mais conhecido como Dudu, o atleta trocou o azul do Cruzeiro pelo preto e branco do Atlético Mineiro. O atacante saiu do Palmeiras no final do ano passado após desconfortos com a presidente Leila. A história se repetiu com o técnico Leonardo Jardim. O comandante tirou o Dudu da partida contra o Vasco. O jogador reclamou publicamente sobre a decisão do treinador. Dudu só poderá atuar pelo novo clube a partir da reabertura da janela de transferências, que será dia 2 de junho. O contrato valerá até o fim de 2027. O atacante aceitou reduzir o salário que recebia pelo Cruzeiro para fechar com o Atlético. Nas redes sociais, comemorou a contratação. Abre aspas. Aqui é Galo doido. Obrigado pelo carinho e respeito. Vou honrar essa camisa e farei de tudo para dar muito orgulho à massa atleticana. Fecha aspas. O atacante verá rostos conhecidos em seu novo clube, como Rony, Gustavo Scarpa, Gabriel Menino, atletas esses que jogaram com ele no Palmeiras. Outro conhecido é Cuca. O técnico alvinegro treinou Dudu no time paulista e desde sempre tiveram ótima relação. Fato esse que pesou na sua contratação. Muita gente adora aproveitar a vida conhecendo o mundo, e se a viagem for dentro da própria casa, melhor ainda. Os donos de motorhome sabem muito bem qual é o caminho desta liberdade. Juntos há 40 anos, o Sérgio e a Maria de Fátima curtem a aposentadoria viajando. Eles passam mais tempo neste motorhome do que na casa fixa, que fica no interior de São Paulo. Fica em casa, às vezes nós já chegamos a ficar em casa só 5 dias e sair de novo. E nós já chegamos a ficar 42 dias sem voltar para casa fixa. A vida no motorhome é divertida, mas vez por outra surge um perrengue. Já quebrou o para-brisa, pneu, tem os perrengues dentro do próprio carro, geladeira que tem dia que não funciona, a bomba d'água também já pifou, quebra mangueira, então são as coisas do dia a dia, como se fosse uma casa normal. Uma hora ou outra você levanta, parece que está tudo certo e não está, né? Então esses são os perrengues que acontecem dentro de uma residência fixa e pode acontecer aqui do mesmo jeito. Inspirados por quem já fez da estrada um estilo de vida, o Vicente, primo da Maria de Fátima, adquiriu este motorhome e já se prepara para, junto com a esposa, sair por aí. A ideia é começar a viajar aos pouquinhos para aprender a nova vida e passear, passeios eventuais, e passeio um pouco, volta para casa e aos poucos, se gostar, continuar com essa vida. Não dá para deixar o marido sozinho? De forma alguma, é por isso que eu tô tomando gosto. Vai que ele pega esse aí, busão. Não, você não quer ir, eu vou. Aí não, né? Eu não vou deixar ele ir sozinho, não. Se tem aqueles que curtem a vida a dois pelas estradas do Brasil, tem também os que preferem sair com a família toda. Quando a neta nasceu, o José Augusto não aguentou de saudade e deu um jeito de convencer o genro. Eles ficavam muito tempo fora e saudade da neta, saudade do genro e da filha também. Então a gente resolveu aderir à modalidade trailer, que a gente engata no nosso carro e puxa o reboque. Aí nós temos um reboque que é um quarto com climatizador, televisão, uma cozinha externa, né? Tem placa solar para energia e a gente consegue ficar com eles, acompanhar eles nessas viagens. Estampado no motorhome, os lugares por onde eles já passaram. Nós temos 17 estados onde nós já passamos, inclusive 17 estados do Distrito Federal. O Brasil é um país tão grande, eu vejo o pessoal saindo, vou para o Chuí, vou para não sei para onde. Não, eu quero conhecer o Brasil tem muita coisa bonita para a gente ver. Então, enquanto eu não conhecer o que eu quero conhecer aqui, eu não vou para fora. Neste espaço são aproximadamente 100 motorhomeiros ou campistas. Durante os dias de encontro, eles fazem amizades, trocam ideias sobre viagens e conhecem um pouco da cultura local. Divulgar o movimento e fazer a parte turística, né, e cultural, que é para fomentar o município. Então, isso aqui são praticamente 100 motorhomes, nós estamos aqui, né? Então todo mundo vai consumir na cidade, está na cidade, vai visitar bar, vai visitar o shopping, então todo mundo está gastando na cidade. Agora é lei no Rio de Janeiro. A terapia do riso deverá ser oferecida em hospitais e clínicas da cidade. A medida foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. E a recomendação é sorrir sem moderação. Para o equilíbrio emocional,
a autoestima e o bem do coração, sem dizer que rejuvenesce a pele. Usar o humor como ferramenta terapêutica visando promover o bem-estar emocional e psicológico de pacientes, também conhecido como terapia do riso, passou a ser permitida de forma oficial em hospitais, clínicas de saúde e casas de repouso da rede pública municipal do Rio de Janeiro. A medida foi aprovada na Câmara Municipal do Rio e sancionada nesta segunda-feira pelo prefeito Eduardo Paes. O documento prevê o dever da prefeitura de assegurar que atividades da terapia do riso, também conhecida como risoterapia, sejam realizadas de forma contínua e com qualidade nas unidades públicas de saúde. Para realizar o método dentro dos hospitais e unidades de saúde, os grupos que participarão do projeto deverão, entre outras coisas, apresentar documentação que comprove capacitação e experiência na área. Para garantir que o serviço seja oferecido, a Prefeitura pode ainda firmar convênios ou parcerias com órgãos federais, estaduais e de outros municípios, além de entidades privadas. Com a aprovação, o Rio de Janeiro entra para a lista de cidades que adotaram o método. Algumas delas já chegaram a registrar resultados positivos. Em São Paulo, por exemplo, o projeto Doutores da Alegria, que atua desde 1991, sendo pioneiro na inclusão de palhaços profissionais em hospitais para interagir com crianças internadas, demonstrou efeitos positivos na recuperação dos pacientes, na humanização do ambiente hospitalar e na melhoria do clima organizacional. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.